Perfeitamente, perfeitamente. Pessoal, se você puder, eu vou pedir licença aqui para a Valéria, eu queria ressuscitar um assunto que nós estamos tratando essa semana, né? Nós não tivemos a oportunidade de falar sobre isso ontem, né? Mas eu acho que vale a pena retomar, que são as ações que o Senado principalmente está tomando em relação ações não, né? Ações é muita coisa, né? Mas assim, essas posições recentes, né, que o Pacheco tem tomado, que o Senado tem tomado em relação ao STF. Já está se falando já de PEC de mandato, está se falando aí de projeto de lei falando sobre a possibilidade de revisão de decisões do STF, né? Via legislativo. E agora já há mais uma PEC aí que já foi aprovada também nas comissões ali, até falando sobre, na CCJ, né, especificamente, falando sobre a limitação de ações individuais de ministros. Né? Então, os ministros já não vão, né, as ações dos ministros seriam, em tese, limitadas aí por essa nova PEC, né, por essa nova proposta de emenda constitucional. Eu queria ouvir o senhor a respeito disso, porque assim, é uma coisa que tá pegando fogo, né? Está se falando muito sobre isso, né? Eu fiz uma análise ontem a respeito disso. Muita gente está cética em relação ao que isso pode dar, né? Se isso pode dar em alguma coisa, né? O que isso significa de fato, se significa de fato que houve aí há uma pendência, né? Há uma tendência, perdão, né? Do Senado de pender contrário ao Supremo, né? Enfim. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. O que o senhor está vendo a respeito disso aí? O que o senhor está achando sobre essa movimentação aí por parte do Senado de passar não uma, mas uma coletânea aí de posicionamentos que, em princípio, desagradam o STF, né? Quando você vê o discurso de posse, que eu julgava que era discurso de posse de presidente da República, mas não, era só a transferência da presidência do STF, que é uma coisa burocrática. Mas teve um discurso pomposo, e o senhor Barroso diz: o Brasil que nós queremos. Puxa, eu não sabia que nós tínhamos votado no Barroso e que ele tinha um Brasil que nós queremos. Nós quem? Outra vez, nós quem? Bom, então, Ítalo, qual é a gênese dessa crise para mim? Nós temos, primeiro, o seguinte: o Supremo colocou o pé no acelerador e decidiu jogar na praça pública 3 assuntos que juntos geraram uma verdadeira explosão: aborto, drogas e marco temporal. Esse conjunto mexeu profundamente com a sociedade. E mexeu com a sociedade em pontos muito sensíveis, por exemplo, como as drogas, em que há tanta família que sofre com isso, há tanto crime praticado por causa de drogas, etc. Isso é um ponto. O aborto é um rechaço de toda a sociedade, ou de boa parte da sociedade, e, inclusive, uma questão também que envolve convicções religiosas, etc. E, por fim, o marco temporal, que é o fim consagrado da propriedade privada, mas não é só isso. É a decretação do caos social no país, em que qualquer um vai dizer o seguinte: não, essa parte aqui da cidade de tal é nossa. E tem que voltar para os índios. Então, você vê o seguinte: essas 3 agendas, ao mesmo tempo, geraram uma questão muito forte. E acontece que é natural que as pessoas vão em cima dos deputados. E diz o seguinte: mas como é que é? Vocês vão deixar, por exemplo, bancada ruralista, vocês vão deixar que isso aconteça? Depois, quantas cobranças de representantes de movimentos pró-vida, etc., em cima dos deputados? Bom, isso tudo fez um caldo de cultura de uma reação ao Supremo. Como todas as coisas no Brasil, Ítalo, isso é a minha interpretação, como todas as coisas no Brasil, elas nunca são límpidas e puras, sobretudo na política.
Então, você vê o seguinte: há dois movimentos. Há uma reação profunda da sociedade que se reflete no Congresso. E há também uma jogada política de bastidores que nós não entendemos muito bem. Eu não sou dessas pessoas que... Existe um tipo de pessoa que é o seguinte: ninguém faz nada. Depois se faz, não adianta de nada. Não, espera aí. Eu vi isso com a CPMI dos atos do 8 de janeiro. Isso não adianta de nada. Não. Tanto adianta que o governo está apavorado até agora com essa CPMI. Estão fazendo arbitrariedades, estão fazendo ilegalidades, etc. Mas eles ficaram com medo que a verdade viesse à tona. Então, qual é a minha leitura? Eu acho que sim, isso vai ter um efeito, mas há um problema. Que eu creio que, digamos, a minha leitura é essa. Enquanto o Senado não decidir pela sua prerrogativa constitucional de afastar um ou mais ministros do Supremo, isso não vai acabar. Porque o senhor Barroso fez tudo o que fez, foi para a Uni, disse isso e faz um discurso completamente político. Ele faz um discurso completamente político, como se ele tivesse assumido a presidência da República, proclamando que aquela é uma corte política. E mais, ele vem falar de pacificação e já está tramando para tirar o André Mendonça e o Nunes Marques dos julgamentos do 8 de janeiro. Isso é que é a pacificação do senhor Barroso? Veja bem, a ditadura do Supremo passa para dentro do Supremo. Agora, ainda hoje, eu estava assistindo um programa do Fernão Lara Mesquita e ele estava fazendo uma análise sobre essa situação e ele estava lendo os dispositivos da Constituição. E o Senado, pura e simplesmente, não usa esses dispositivos. Perfeito, Sepulveda. De fato, o Senado não usa, de fato, todos os dispositivos, né? Mas o senhor não acha, né? Aqui eu sendo, né, trazendo, né, o benefício da dúvida, né? Mas o senhor não acha que hoje, na atual conjuntura, nós estamos mais perto de começar uma discussão séria sobre o impeachment do que estávamos, por exemplo, há 9 meses atrás, há 10 meses atrás? Concordo. Só que eu acho o seguinte, falta dar o passo, né? Falta dar o passo em direção, né? Não adianta nada Exato. você começar a discussão. Mas é isso que eu preciso que as pessoas entendam também, né? Uma das razões, né, um dos propósitos disso que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, né, de falar, né, e trazer as informações, trazer as visões, análise aí do seu Sepúlveda, da minha análise, da Valéria e tal, justamente por quê? Porque isso aí só acontece a partir do momento que você tem um negócio chamado massa crítica. Ou seja, tem um número significativo de pessoas que estão falando disso o tempo todo. Porque daí você vai ter repercussão, né? A Stepa Paiana tem uma imagem muito interessante, né? Ela fala assim, o que o sistema tem medo, no final das contas? O sistema tem medo que o cara que está comprando pão na padaria comece a falar sobre o impeachment de ministro da STF. O cara que tá lá na padaria, o tiozinho tá tomando seu café com leite, né? Um pão na chapa, na padaria, esse cara começa a falar de impeachment do STF. É isso que o sistema tem medo, porque se chegou, não é porque esse cara é muito poderoso, mas é porque se chegou nesse cara, meu amigo, você não para mais o processo. Entendeu? Se chegou nesse cara, não para mais o processo. Como é que eu percebi, por exemplo, que a Dilma ia sofrer um impeachment? Foi justamente a hora que eu percebi que tinha o cobrador de um ônibus falando com a senhorinha no ônibus. Essa Dilma, não sei o quê. Mas ela deu uma pedalada, né?
Aí a senhora, mas o que é pedalada? Aí eu falei assim, é um negócio ali de orçamento, ali de dinheiro que ela roubou e tal, entendeu? Não sabia exatamente o que era uma pedalada, lógico, né? Nos pormenores técnicos do que é uma pedalada, mas sabia que era um crime. Sabia que de fato era um crime, sabia, né? Que a recessão que o Brasil estava vivendo era culpa da Dilma. Entendeu? Então, a hora que chegou nele, meu amigo, não tem mais, não para mais. Já é o que a gente chama de ponto sem retorno, né? Você concorda com isso, Valéria? Você acha que a gente está se aproximando desse ponto sem retorno? Você acha que as pessoas estão, né, enfim, você acha que a gente está chegando nesse ponto sem retorno? Está se aproximando, pelo menos, né? Chegando, talvez não, se aproximando cada vez mais desse ponto? Então, eu acho, Ítalo, que a gente está avançando, a gente está conseguindo avançar, porque cada dia que a gente consegue conscientizar mais uma pessoa de que pelo menos tem um elefante branco na sala, e a gente tem que conversar sobre isso, porque tudo já passou de todos os limites, inclusive sobre o que o senhor Sepúlveda falou, a ditadura do judiciário, claro que será aplicada dentro do judiciário, não há a menor dúvida. Por quê? Porque quando um regime totalitário se instala, ninguém está a salvo. Então, a gente mesmo comentou aqui bastante, Ítalo, sobre o expurgo é contra os opositores, mas já o expurgo será contra os pares. Então, a ditadura do judiciário vai também pesar dentro do judiciário. E cada pessoa a mais que a gente consegue conscientizar, a gente vê um aumento, um avanço dessa consciência de massa que você comentou e que a Esté Papaiano também vê da mesma forma que foi com o impeachment de Dilma e, digo mais, com o Bolsonaro catapultado na consciência de muito brasileiro. Em tudo quanto é lugar que você entrava, tinha alguém falando, esse cara fala o que eu queria falar. Você viu tal vídeo? Você viu lá na internet? Muito. Isso eu acompanho muito antes dele vir candidato. Meu primeiro vídeo sobre Bolsonaro foi uns 3, 4 anos antes de acontecer, né, a candidatura dele. Então, eu via isso em Niterói, que é uma das cidades consideradas mais comunistas do Brasil. Por quê? Porque o comunismo lá, essa praga, está enfurnada na mente do alto escalão até o mais ralé. Tá? Tinha gente lá que tinha dúvida numa série de coisas que já estavam comprovadas da história do Brasil. Entendeu? Tem gente lá que morre dizendo que nós fomos colonizados pelos portugueses, da mesma forma que, por exemplo, França coloniza de verdade o que a gente pode chamar hoje mais próximo da gente de Guiana Francesa. Tá? Que é colonização pesada, você tem que pagar imposto e calar a boca. Ninguém leva em consideração que Portugal trouxe para nós o que tinha de melhor da civilização da época. Entendeu? Então, assim, Niterói é considerada uma das cidades mais comunistas do Brasil, não à toa foi lá que começou o start de 1964. E eu via nos bares, nos restaurantes, a moça que limpava o prédio que eu trabalhava, todo mundo comentando de Bolsonaro. Então, dentro da sua pergunta, eu acho que nós estamos conseguindo avançar. Isso, nós temos muita ajuda da existência da rede social. E olha que nós somos bem censurados. Você vê, meu canal não cresce, canal do Ítalo não cresce. Ontem eu estava assistindo o Maxi. A gente foi jogado no limbo. E ainda assim, nós conseguimos conscientizar as pessoas. Olha a qualidade de comentário dos nossos chats. Olha a qualidade. Isso aqui é muito importante, porque essa pessoa está falando para a próxima ali. Então, eu concordo com você. Quando chegar lá no moço da padaria, é um ponto de não retorno. A gente está caminhando para isso. Tem que levar em consideração também, Ítalo, o peso de que a sociedade brasileira é uma sociedade prestes a uma explosão. Nós estamos com a água de morna para quente. Porque a partir do momento que esse pessoal realmente começar a ficar com fome, tá? Antigamente eu dizia assim, quando eles ficam com fome, eles se matam por comida. Isso era na época que não existia internet nem rede social e que a gente não tinha condição de fazer uma informação voar. Hoje,
eu já tenho minhas dúvidas. A hora que esse pessoal realmente, no atual governo, na atual gestão, começar a ficar com fome, uma grande maioria a mais acorda. E aí é um ponto de não retorno. Ito. Perfeitamente, perfeitamente. E falando ainda mais sobre esse assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre o caso. Você quer comentar uma coisa, Ítalo, Cebola? eu acho o seguinte, eu sei que nós já estamos já nessa pauta, já passou a pauta da Sâmia Bonfim, mas o problema é o seguinte, como as coisas estão se desenrolando, e a Valéria levantou aí uma coisa muito suspeita, que é meter gente nessa investigação, um monte de gente nessa investigação. Eu vi agora uma notícia que é alarmante, que é típico do Sr. Flávio Dino. Flávio Dino cita possível relação da execução de médicos no Rio com parlamentares federais. O que é isso? Perfeito, Entende? Quer dizer, Uhum. essa gente não tem limites. Esse é o homem que fez desaparecer as imagens do 8 de janeiro. Esse é o homem que disse que estava no Ministério da Justiça, depois não estava no Ministério da Justiça. Esse é o homem que não acionou a Força Nacional no dia 8 de janeiro. Esse é o homem que tem feito todas essas coisas e já está jogando em cima de parlamentares federais. Que parlamentares federais? Quais são as informações que ele tem? Ele pode dar essas informações? Ele é dono da Polícia Federal? Quer dizer, é tudo muito estranho isso aí.